Quando, quando nós estamos durante a semana, o preparo para trazer o recado de Deus, há quem pense que é um estalar de dedo, né? Mas a gente depende de Deus, exclusivamente do Deus Altíssimo. E a gente pede para que Ele revele. Durante esse mês, nós estamos falando sobre a família, não é? E nada melhor do que trazer algo que encaixe na realidade humana. Hoje, pela manhã, nós trouxemos a palavra aqui que toda família tem problemas, não é? Isso é natural. Há probleminhas, há problemãos, né? E nós falamos sobre Abrão, não é? Que Deus tinha dado a ele, né, o privilégio de dizer, olha, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar que tu deves estar. Mas Abrão, viu? Ainda não era Abraão. Abrão achou de levar Ló. E aí começou os perrengues, né? Os empregados de Ló, os empregados de Abrão, certo? Cada um dizendo que queria botar o seu rebanho numa área, só que a do outro era grande também, ficava atrapalhando. Por que isso? Porque simplesmente não obedeceu o que Deus disse. É você que vai sair, deixa a sua parentela, que o resto, é como Deus está dizendo, o resto eu vou resolver. Mas quer fazer do seu jeitinho aí? Mas agora à noite nós vamos trazer a palavra sobre minha família nas mãos de Deus. Vamos dizer todos juntos? Minha família nas mãos de Deus. Você que está do outro lado dessas câmeras, sabe o que é estar com a família nas mãos de Deus? Você vai entender agora, de acordo com o profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Vai chegar aqui no telão, para que ninguém se preocupe em procurar, né? Apesar de que eu gostaria de dizer para vocês, viu? Manejam bem a Bíblia, viu? E isso acontece na escola bíblica dominical. Não é verdade, diaconisa Corina, professora, né? A gente está sempre procurando, e é isso mesmo, é um aprendizado. Mas aqui a gente está dando um refrigério para vocês, está trazendo aqui no telão. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vejam só, se a sua vida estivesse nas mãos de um chefe, um político, um médico, ou qualquer pessoa, certamente você se sentiria em dúvida sobre o seu futuro. É uma verdade. Mas quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, tenha a certeza de que nenhum mal pode te atingir. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o Senhor é conosco. Ezequiel se refere à mão do Senhor 35 vezes no seu livro. E essa expressão, amados irmãos, era uma marca da certeza de que sua vida realmente estava nas mãos de Deus. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel são marcados pelo agir da mão do Senhor. Desde o seu chamado até cada ato de seu ministério profético, são dirigidos pela mão de Deus sobre a vida de Ezequiel. Como está
como é estar nas mãos de Deus? A gente vai refletir em 7 pontos extraídos deste livro abençoado. Primeiro, a mão de Deus sustenta minha família. Ezequiel 3, versículo 14 diz assim: então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A força do profeta Ezequiel não estava em suas próprias mãos, mas era a mão do próprio Deus que o sustentava. Ele sabia de suas fraquezas, por isso confiava na mão de Deus, que é muito forte. Se você se sente fraco diante das dificuldades da vida e não consegue segurar firme, parecendo que tudo vai escapar de suas mãos fragilizadas pelas feridas, pelos percalços naturais da família, então creia que a mão do Senhor vai te sustentar e não deixará caído, pois o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura a sua mão. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus sustentador. O segundo ponto que extraímos desse texto: a mão do Senhor levanta a minha família. Ezequiel 3, versículo 22 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Aí eu deixo em particular, talvez parafraseando esse texto: levante-se com sua família. Levante-se com sua família e vá até a presença do Senhor no vale, pois lá estará à sua espera para te abençoar. É o que Deus fala para todos nós. Ezequiel foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e o mandou ficar de pé para servir ao Senhor. Em outro momento, Ezequiel foi erguido e estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Isso está registrado em Ezequiel 8, versículo 3. Parece que Deus pega Ezequiel pelos cabelos e o tira rapidamente de onde estava. Deus nos levanta por suas mãos, amados irmãos, para nos erguer diante de situações que tentam nos oprimir e nos derrubar. Somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servir-lhe em sua obra. Saiba, meu querido irmão e irmã aqui presente, e aí do outro lado dessas câmeras, saiba que Deus te erguerá para estar mais alto na presença do Senhor, nas regiões celestiais. Não é em qualquer lugar, não. Deus quer você em sua presença. O terceiro ponto que nós podemos extrair desse texto: a mão do Senhor protege minha família. Ezequiel 13, versículo 9: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel.
sabereis que eu sou o Senhor Deus. Deus é presente. Deus protege a nossa família. E quem se erguer contra a nossa família, Deus irá contra, em defesa dos seus filhos e filhas. A expressão mão contra também se repete várias vezes no sentido de que Deus defende seus filhos de todos os inimigos e perigos. Ezequiel foi perseguido muitas vezes, mas foi protegido pela mão de Deus. Se você estiver, amado irmão, amada famílias aqui presentes e do outro lado dessas câmeras, certo? Se você estiver nas mãos do Senhor, nenhum mal poderá te atingir. Mas se alguma coisa tentar te tocar, saberá que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Não tenha medo de nada, nem ninguém. Entregue sua vida totalmente nas mãos do Senhor. A mão de Deus te protege. Quarto ponto que podemos extrair desse texto. A mão do Senhor livra minha família. Eu disse aqui que protege, mas agora livra minha família. Ezequiel, capítulo 20, versículo 33 e 34, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mãos poderosas, com braços estendidos e derramando furor, hei de reinar sobre vós, tirai-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Esse é o Deus que livra a minha família, que está disposto sempre, constantemente, a nos defender. Ezequiel recebeu a promessa de que o povo seria libertado do cativeiro babilônico. Mas Deus deixou claro que seria salvos através da mão de Deus e não de nenhum homem, para que não pensasse que teria sido algum líder que o tivesse feito, libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com sua mão poderosa. Não conseguimos ver, meus irmãos, as mãos do Senhor de tão grandes que são, pois criou os céus e a terra. Por isso não conseguimos perceber tantos livramentos que Deus nos dá e nem sabemos. Em todo o tempo Deus está nos livrando de perigos e até mesmo quando sofremos algo. Podemos entender que Deus permite para mostrar seu poder. E aí eu te digo, a mão do Senhor te dá livramento. Amém? A mão do Senhor te dá livramento. O quinto ponto que extraímos desse texto: a mão do Senhor promete minha família. A promessa da parte de Deus. Ezequiel 20, versículo 42 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar aos vossos pais. Ezequiel recebeu das mãos do Senhor um livro com as promessas divinas, que ele deveria se alimentar como sustento para a sua vida. Está lá em Ezequiel 2, versículo 9. E em vários momentos, amados irmãos, Deus se revela a Ezequiel com as mãos estendidas e levantadas, como sinal de promessa ou garantia dizendo, jurei. Essa expressão que Deus fazia para ele. Esse era um costume dos reis e líderes da época.
Fazer declarações com as mãos estendidas, levantadas, em sinal de autoridade. Quando Deus levanta suas mãos sobre sua vida, nada pode impedir o agir do Senhor em seu viver. Pois, Isaías 43, 13 diz assim: ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem? Né? Não é maravilhoso esse Deus? Só Ele levantando as mãos por nós. Tudo que você precisa não vem das mãos dos homens, e sim das mãos do Senhor. E na hora certa, o Senhor te entregará. É no tempo dele. E às vezes nós somos apressados, né? A gente quer, dentro daquela perspectiva do imediatismo. Ninguém quer esperar 10 minutos na parada de ônibus. Já está demorando, e é 7 e tal. E o tempo de Deus é o tempo dele. No tempo certo, Ele vai te coroar com a bênção que hoje você está pedindo. O 6º ponto saído desse texto: a mão do Senhor conduz minha família. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vocês conhecem esse texto? Às vezes nós nos sentimos diante de algo que não tem vida, que não tem esperança, que não tem oxigênio, faltando um bocado de coisa. Mas aí o Senhor te coloca lá e diz: olha, está vendo tudo isso aqui? Eu dou a vida a isso. Eu faço, acontece, realizo. O Senhor é assim com a gente. O Deus poderoso, Ele faz muito mais do que você possa imaginar. A mão de Deus conduzia Ezequiel e o levava para onde o Senhor queria que estivesse como profeta. E em vários momentos Ezequiel foi levado a lugares difíceis ou perigosos. Mas sabia que não estava ali por acaso, e sim conduzido pelas mãos de Deus. Olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida. Salmo 123, versículo 2 diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. A sua visão, o seu foco deve estar exclusivamente em Deus. É nele que você deve encaminhar sua filha, seus filhos, sua família nas mãos de Deus. Eu fico muito feliz quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos. Parece que muita gente aqui não vai não, né? Alegrei-me quando me disseram. Eita, agora lá o pessoal no Canadá ouviram vocês. Pois é, não tome decisões sem a certeza de que será conduzido pela mão do Senhor. Qualquer lugar que você estiver debaixo das mãos de Deus será abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor não será bom para a sua vida. A mão do Senhor
é que deve conduzir a sua vida, a sua família. A gente às vezes fica trazendo textos para reforçar o que é a vida do cristão, né? E ao mesmo tempo dá um puxavante de orelha assim, né? Porque tem gente que em casa, não, eu vou dizer assim, tem motorista de táxi ou de aplicativo. Aí você vai pegar um carro daquele, aí chega, está lá no tabeliê, uma Bíblia aberta, eita, e você se alegra, eu estou com um cristão aqui, né? Mas ele usa aquela Bíblia aberta, Salmo 91. E isso acontece também em algumas casas, viu? E eu espero que vocês não tenham aquela caixinha de promessa. Se você olhar ela todinha, só tem coisa boa. Não tem nada ruim ali. Não tem nada que você encontre um texto como aconteceu com Judas, que morreu, né? A gente sabe que ele não morreu enforcado, né? Mas que morreu. E o outro texto diz assim, vai tu e faz o mesmo. Não tem esse texto. Mas aí esse motorista de aplicativo, ou taxista, né? Ou até gente em casa, coloca a sua Bíblia aberta no Salmo 91. É lá no versículo 1, né? Ele começa a se deleitar ali, eita, naquele texto, né? Aquele que está onde? E habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, oh glória! A sombra do Onipotente. Agora vamos pensar assim, em que todo mundo já conhece isso. O sol não nasce para bons e maus. Não é verdade? E quem é que fica debaixo da sombra do Onipotente? Só os filhos de Deus, viu? Então, não vem com mais, nem coisa assim, nem mimimi, certo? Nem com arrumadinho, certo? Quem fica debaixo da sombra do Onipotente são aqueles que temem a Deus, viu? Assim como a chuva e o sol nascem para todos, certo? Certo? Mas a sombra do Onipotente só é para aqueles que estão com Deus. Amém? Do outro lado da câmera. Está você e Deus aí sabendo do seu amém. O sétimo ponto desse texto. A mão do Senhor pesa sobre minha família. Agora a coisa é séria. Mais séria ainda, tem peso. Ezequiel 39, versículo 21 diz assim: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver desgarrado. Olha, família, esteja na presença de Deus. Se você se desgarrar como uma ovelha, certo? Vagando aí afora, você vai ter um preço alto. E é Deus que vai pesar a mão sobre a tua vida, sobre a sua família. Vós, pais, criem seus filhos na presença de Deus. A ira de Deus se manifesta quando sua mão pesa para corrigir erros de forma que mostre sua justiça. A mão do Senhor é tão pesada que o Senhor, Deus disse: detive a mão e o fiz por amor do meu nome. Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, que às vezes Ele recua
para não machucar muito. Mas ele aconselha, anda em sua presença. É isso mesmo, anda em sua presença. Pois se pesar a sua mão, não há quem possa suportar. Com seu amor, Deus sabe usar a força de sua mão para cuidar de nossas vidas. Mas também age com força para vencer o mal. O próprio Ezequiel declara que sentiu o peso da mão de Deus ao dizer que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. O que demonstra, meus irmãos, sentir algo pesado quando a mão de Deus vinha sobre ele. Mas isso era para saber sobre a força das mãos divinas que os segurava com amor. Por isso, ele conseguia suportar. A mão do Senhor é pesada sim, mas é pesada contra o mal. Aí eu pergunto, sua família está nas mãos de Deus? Eu quero aqui concluir com esse texto de Ezequiel 33, 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abriram-se-me a boca antes de, pela manhã, vi ter com o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Intimidade, aproximação. A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus que o sustentou, que o levantou, que o protegeu, que o livrou, prometeu, conduziu e pesou. Sem a mão do Senhor, amados irmãos e irmãs, Ezequiel não seria ninguém, mas com a mão de Deus sobre si, se tornou um grande profeta. Por isso, não tinha medo de falar, pois sabia que, ao dizer o que Deus mandava, logo sua mão agiria, cumprindo a sua palavra. Creio então, meus irmãos, que a mão de Deus está sobre sua vida para te sustentar. Quando estiver fraco, levantar. Quando cair, proteger de todo o mal, livrar dos perigos, prometer suas bênçãos, conduzir seu caminho e pesar contra tudo que não for de Deus. Que esse Deus maravilhoso continue através de vocês, através de todos os pais aqui presentes, apresentando sua família nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o Ministério Louvor. Vamos declarar todos juntos. Te amo.